Queridos amigos, muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, né? Hoje já com Teresópolis sendo Teresópolis, né? Também, já aquele friozinho gostoso, né? Que nos fez um dia morar aqui, né? Depois quando a gente vê a gente reclama, mas sempre tem aquele dia e fala, que gostoso Teresópolis, aquele friozinho gostoso. Depois a gente esquece um pouquinho isso aqui. Amigos, vamos ler então. É sempre com grande alegria que nós chegamos aqui para dar as boas-vindas a todos e vamos ler uma página, né? Escolhemos aqui do livro Fonte Viva, vamos ler ao acaso, para depois passar aí a palavra para a nossa amiga Vânia Flintz, que já está aqui, né? Aqui na primeira fila, já nos esperando, para poder nos transmitir aí seus conhecimentos ali. Então vamos ler uma página de Emmanuel. Vamos abrir ao acaso. Educa. E aí, professora, tá vendo? É para você essa página aí, Vânia. Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo, a corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Coisa linda. Queridos amigos, vamos então, já envolvidos nessa preparação sobre a educação de nós todos, vamos conversar com Jesus. Ó Mestre de amor, aqui viemos. Mais uma vez buscando essa tua presença, mais uma vez buscando o teu regaço, o teu aconchego, a tua proteção, o teu amor. Mas nós te rogamos, ajuda-nos a vencermos a nós mesmos, as nossas imperfeições, nossas dificuldades, ajuda-nos a enxergar em cada obstáculo, cada pedra no caminho, a oportunidade da redenção, a oportunidade de rumarmos à felicidade que tanto nos impulsiona a vida. Por isso, querido amigo, nesta noite te rogamos, ouvidos de ouvir, que tu possas colocar as tuas palavras na boca da nossa querida amiga Vânia, a fim de que ela possa nos transmitir ao coração aquilo que precisamos ouvir nessa noite de paz. Fica conosco e abençoa-nos estar contigo agora e sempre. Que assim seja. Querida amiga Vânia, prazer recebê-la novamente. Deixa eu ver se eu acerto o microfone para você aqui. Ok, todo mundo ouve? Tá baixo? Tá bom.
O prazer é meu, Mauro, de estar aqui de volta a essa casa, a esta cidade, que eu aprendi a amar. Eu não conhecia e um dia resolvi vir morar aqui e aprendi a amar, mas por circunstâncias da própria vida tive que retornar ao Rio de Janeiro, mas o carinho fica, né? E retornar a essa casa sempre é muito bom, sempre é um prazer imenso da minha alma poder estar aqui. Se eu pudesse estar mais vezes, certamente estaria mais vezes, mas os momentos complicados aparecem e a gente tem que dar conta dos momentos complicados e acaba nos afastando de algumas coisas, né? Mas estar aqui sempre é muito bom. O que a gente vai conversar hoje à noite, que nós vamos conversar, é um tema que às vezes as pessoas não gostam muito de ouvir, não, sabe? Porque a gente ainda tem assim ainda temos os nossos senões, ainda temos os nossos receios, apesar de sermos espíritas, né? Mas a gente não gosta muito de falar em morte, não, né? Morte é uma coisa que não agrada muito a gente conversar sobre, né? Mas que se faz uma necessidade, porque ninguém tem a ideia ou pensa que a gente vai ser eterno no corpo material. Eterno nós somos, né? Mas vamos ser eternos no corpo material, que não seremos, né? Um dia a gente vai ter que retornar ao nosso local de origem. Nós estamos aqui cumprindo algumas tarefas, mas o nosso local de origem é outro, a gente vai ter que retornar. E esse tema vai envolvendo assim, uma série de situações, uma série de conceitos e uma série de conceitos mesmo que a gente traz para a gente se pergunta por que comigo, né? Como é que eu posso fazer, como é que as coisas vão funcionar. E a gente precisa desmistificar um pouquinho essa situação, né? A gente vai conversar, eu vou passear sim por esse tema da morte, a gente vai conversar na realidade sobre a igualdade das pessoas, a nossa igualdade diante de um túmulo. Porque é um lugar onde tudo acaba igual, né? Não tem diferença para ninguém. Não tem cargo de trabalho, não tem cargo empresarial, não tem condições econômicas, não tem nada, porque todo mundo acaba da mesma maneira e da mesma forma. E, às vezes, o homem, quando eu digo homem, eu digo o ser humano, né? Ele procura, ele acha que ele pode fazer alguma coisa, talvez, por orgulho seu, a gente vai ver por que ele faz isso, né? Mas de até aliviar um pouco, né, a sua memória, a sua consciência em relação àquele ser querido, aquele ente querido que partiu, né? E eu começo com uma historinha, que a gente vai chegar lá na igualdade perante o túmulo, de alguns anos passados, bastante tempo. Eu estava num velório de uma pessoa da família e a família tem um jazigo num cemitério do Rio de Janeiro e aquela pessoa, que era uma tia, ia ser sepultada num determinado jazigo. E o corpo que estava lá naquele jazigo era o do meu pai. Então nós precisávamos fazer a exumação do cadáver para a outra poder entrar. Eu não era espírita nessa época, não. Eu era assim meio que espiritada, né? Eu ia à casa espírita quando não tinha muita coisa para fazer. Então, hoje eu não tenho nada para fazer, então vou aparecer na casa espírita, vou assistir uma reunião. Li alguma coisa, mas não frequentava, não estudava. E só que eu precisei ir, porque quem estava da família representando o meu pai no velório éramos eu e a minha irmã. Então, nós tínhamos que ir para poder presenciar, assinar, aquela burocracia todinha. Aí nós fomos, e um tio materno, já é desencarnado, que acompanhou a gente também, para nós não irmos sozinhos, acompanhou a gente. E na hora que abriu lá o túmulo, eu fiquei distante, eu não quis ficar perto, o meu tio que ficou perto, e ele ficou narrando para mim o que estava acontecendo. Olha, tirou isso, olha, agora tirou aquilo. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, por que ele não cala a boca, ele não precisa falar para mim o que tirou, o que não tirou. Mas fica aí, não vem para cá não, você fica aí. Eu digo, tá bom. Aí, nesse meio tempo, chega um funcionário do
do cemitério com uma lata d'água assim, bem grande, né? 2 latas d'água bem grandes. Aí, conforme os ossos do meu pai iam sendo retirados do túmulo, ele ia jogando naquela lata com água, lavou, jogou aquela água fora, botou a outra água limpa, lavou, e depois colocou todos os ossos arrumadinhos, né, em ordem de tamanho, uma folha de papel para secar. Aí botou numa caixinha, aí meu tio foi lá, pintou o nome do meu pai. E eu comecei a pensar o seguinte: não é possível que o ser que me deu vida, que me criou, que moldou o meu caráter, que me educou, que fez de mim o adulto que eu sou hoje, pudesse terminar ali, naquele conjunto de ossos. Não é possível. Tinha que ter alguma coisa além, porque o amor que nos unia, nos une, e nós somos ainda ligados, mas éramos muito ligados mesmo. Eu sou caçula, temporão, de uma família de 4 filhos, então já estava todo mundo adulto, não, adolescente, quando eu nasci. Então nós éramos assim muito ligados. E sei que somos espíritos assim muito ligados, né? Eu digo, gente, não é possível, tem que ter alguma coisa a mais. Esse amor não acabou, o amor que eu sinto por ele não acabou. E aí tudo bem, aí foi quando eu entrei, busquei uma casa espírita, umas questões de mediunidade que também já estavam se aflorando, né? Aí foi que eu comecei a estudar a doutrina espírita e que eu fui estudar e fui entender. Aí fui entender, né, que realmente não acabava ali, né? Que não acabava ali, foi só um até logo, né? Não um adeus, mas um até logo. E em função disso, né? Algumas outras coisas começaram a chegar para mim nesse aspecto também, né? A primeira coisa que chegou, que os primos chegaram, a gente precisa fazer uma reforma lá do jazigo, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quer fazer, faz, eu não me importo com nada, quer fazer, faz, coisa e tal. Aí, tempos mais tarde, já com a minha mãe já adoentada, bem adoentada, eu resolvi comprar um jazigo também num outro cemitério do Rio de Janeiro, não como aquele, que é um cemitério antigo, que tem os túmulos todos decorados, com estátuas, com verdadeiras obras de arte, né, que a gente vê dentro do cemitério, mas um cemitério parque que não tem túmulo nenhum. E junto com esse jazigo, eu comprei também um funeral, que serviria para ela ou para mim, né? Ninguém queria, todo mundo foi contra, mas eu fui lá e comprei. E na hora que eu estou fechando o negócio com o corretor, ele fez assim para mim: a senhora deseja um terreno na frente ou um terreno mais para trás? Onde é que a senhora deseja um terreno? Eu falei, eu quero um terreno. Você me diz o preço dos terrenos da frente do que os terrenos de trás. Os terrenos da frente são mais valiosos, são mais têm um poder maior. Fiquei escutando. Falei, não, tá bom. Pode ser o de trás mesmo, não tem problema nenhum, não. Aí, quando eu fui fechar o restante do funeral, ele me apresentou um catálogo com uma série de urnas, né? Aí fez assim para mim: essa aqui, ela é de uma madeira resistente, ela é uma madeira boa, é acolchoado e tem uma janelinha. Aí eu falei assim para ele, meu amigo, se você provar para mim, pelo ponto de vista de quem vai utilizar, que a madeira faz a diferença, que o acolchoamento faz a diferença e que a janelinha vai fazer toda a diferença, eu compro esse aqui. Mas você tem que provar para mim que vai fazer diferença. Aí ele ficou pensando, né? Mas é bom. Eu falei, eu não estou dizendo que seja ruim, eu quero que você prove para mim. Não para mim, quem vai usar. Que pode ser eu, pode ser a minha mãe. De quem vai usar que era diferente. Aí ele chegou à conclusão que eu não tinha. Eu entendi, ele estava querendo vender o produto mais caro, porque ele ganharia uma percentagem maior, né? Teria um lucro maior, né? E aí eu fiquei pensando, quantas pessoas, né, não dão valor a isso? Né? E que eu falei para ele, falei assim, olha, eu só estou buscando um momento que é um momento difícil para todo mundo, e é um momento que a gente não pode fugir dele.
Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Agora, se eu estou buscando uma cerimônia digna para minha mãe, não estou para minha mãe ou para mim, mas eu não estou buscando nada além disso. Mas às vezes as pessoas, né, elas se prendem a isso. Né? Elas se prendem à qualidade de primeira, elas se prendem ao velório de primeira, elas se prendem, né, ao caixão de primeira. Por que se prende a isso? A gente se pergunta. Né? Não somos todos iguais? Kardec, aqui na pergunta 803 do Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a falar da lei de igualdade, ele indaga assim aos espíritos: todos os homens são iguais diante de Deus? Todos são iguais diante de Deus? Os espíritos respondem: sim, todos tendem para o mesmo objetivo e Deus fez suas leis para todo mundo. O objetivo para o qual nós somos criados era para que nós possamos evoluir até atingir um determinado grau da escala espírita, que nós vamos chegar lá, porque nós somos regidos por uma lei que é a lei de progresso, nós vamos chegar lá. Agora, todos têm essa possibilidade. Quando fomos criados, Deus não colocou, olha, esse grupo vai chegar, esse grupo não vai chegar. Ele não colocou isso. A lei é a mesma para todos nós. As condições que nós somos criados é a mesma. Não existem privilégios na lei divina. O que nós conseguimos, o que a sociedade nos devolve, vai depender daquilo que a gente entrega a essa sociedade, aquilo que a gente entrega a essa vida. Temos uma sociedade injusta? Temos. Né? Se a gente for olhar a desigualdade das riquezas, se a gente for olhar a desigualdade da própria posição social, nós temos uma sociedade que às vezes favorece a uns e não favorece a outros. Mas todos nós, em potencial, temos as mesmas possibilidades. É claro que isso vai depender de como nos aplicamos a essas possibilidades e como estamos nos aplicando desde que nós somos criados. Alguns aproveitam as oportunidades, outros não aproveitam as oportunidades. Nós somos livres, somos dotados de livre-arbítrio, temos o direito de optar por aquilo que a gente quer. Mas as consequências, né, das nossas opções são igualmente nossas, não pertencem a mais ninguém. Então, ao longo das nossas vidas, ao longo das nossas existências, porque vida a gente só tem uma, né? Mas ao longo das nossas múltiplas existências, nós vemos conquistando algumas coisas que facilitam a nossa caminhada, outras coisas que dificultam a nossa caminhada. Daí a desigualdade social. Né? Alguns conquistam, outros não conquistam. Alguns se esforçam, outros não se esforçam. Alguns entendem que nada é eterno, que nada vai se continuar daquele jeito, a matéria é perecível, outros acabam não entendendo. Então, em função do nosso comportamento, nós vamos adquirindo aptidões, de acordo com aquilo que a gente aprende. Nós vamos adquirindo aptidões diferentes que vão fazer o nosso modelo, o modelo que nós temos hoje em dia. Nós vemos crianças pequenas, super pequenas, que tocam piano como um adulto. Nós vemos criança, há pouco tempo recebi um vídeo em que um menininho de uns 2 anos, 3 anos, ele regia uma orquestra, o computador estava ligado e estava passando um vídeo que era uma orquestra tocando, e ele regia aquela orquestra com uma facilidade muito grande. O que é isso? É de vidas passadas. Ele conquistou isso em vidas passadas, né? E trouxe, está nessa presente, está na vida que ele está desempenhando no momento, né? Então, nós temos essas diferenças de conquistas, não temos diferenças de oportunidades, nós temos diferenças de conquistas. Eu aproveito a oportunidade, o outro não aproveita tanto, o outro não aproveita nada, e com isso as nossas diferenças vão se estabelecendo, mas não em função da lei de Deus.
e sim em função da lei humana. Porque perante a lei de Deus, nós somos iguais, não há diferença nenhuma, né? Aí ele continua falando para a gente, mais à frente, ele diz assim para a gente, no comentário dessa pergunta, ele diz assim, todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, estando sujeitos às mesmas dores que o corpo do rico. E ele também vai se destruir, como o corpo do rico vai se destruir como o corpo do pobre. Portanto, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante de todos, somos iguais. E como a gente falou, a morte é a grande niveladora. Porque no momento em que a gente, né, se depara com ela, todos se deparam. Naquele momento, você pode ter acesso a uma qualidade de atendimento melhor. Mas naquele momento derradeiro, todos são iguais. A dor que envolve a dor que acomete uma pessoa que tem pouquíssimos recursos, é a mesma dor que vai acometer a alguém que tem grandes recursos. Talvez a possibilidade de tratamento seja a mesma, mas a dor seja diferente, mas a dor é exatamente a mesma. Aí a gente passa, né, seguindo essa sociedade, pela desigualdade social, a gente passa pela desigualdade das riquezas, a gente passa pela desigualdade das aptidões, mas não passa pela desigualdade do espírito. Não passa pela desigualdade de Deus privilegiando uns e prejudicando outros. Por isso a gente não passa, né? A gente passa pelas mesmas situações. Quando a gente fica assim, né? Quando a vida convida a gente a viver uns dias numa UTI de hospital, é que a gente vai vendo como as coisas acontecem, né? E a pandemia serviu para mostrar isso para a gente. Quantas pessoas, quantos amigos, quantas pessoas não vieram a desencarnar de diversas condições sociais. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que tinha uma posição social extremamente abastada, extremamente privilegiada, e que depois a filha deu um depoimento dizendo que a única coisa que faltou a ele, que levou ao desencarne, foi o único material que era grátis, que foi o ar. Então, em função de não poder, de não conseguir respirar, ele veio a óbito. Então, ela vai igualando a todos nós na mesma condição, do mesmo jeito. E nesse momento tão difícil que vivemos de pandemia, em quantas situações as pessoas não tinham condições de se despedir dos seus queridos, de se despedir dos seus corações queridos, porque em função da pandemia não poderia correr o risco de disseminar um vírus. Depois a gente foi vendo como a coisa foi acontecendo. Então, mais uma vez, é a lei divina mostrando para a gente, está vendo? Como todos nós somos iguais. Não tem privilegiado, todos nós somos iguais. Mas o homem, enquanto ser humano, ele ainda tem essa necessidade, ele ainda busca essa necessidade. Aí diz assim, não, mas fulano merece que eu faça isso. Quem não merece? Todos merecem. Né? Mas ele não vai ser melhor atendido do que aquele que não pode oferecer nada. Né? Ele não vai ser melhor atendido. Aí na pergunta 823 e 24, que Kardec indaga aos espíritos sobre a desigualdade, sobre a igualdade diante do túmulo, ele indaga assim na pergunta 823. De onde se origina o desejo do homem perpetuar a sua memória através do movimento dos monumentos fúnebres? Ele não busca a perpetuação da memória, ele está buscando a perpetuação da memória. Ele está buscando o reconhecimento de quem chegar lá e poder enxergar de uma forma diferente, diferenciada dos outros túmulos, né? Identificar. Eles respondem, último ato de orgulho. É o último ato de orgulho. É o orgulho de quem está utilizando aquele túmulo, o orgulho de quem está conduzindo aquele ser para aquele momento. É o orgulho do ser que está conduzindo naquele momento. Da mesma forma, como o vendedor
falou para mim que o caixão era de uma madeira boa e que era acolchoado, né? É o mesmo orgulho, que ele está conduzindo ali. Aí ele indaga assim, ele nasce me perguntar, ele indaga assim, mas em geral, a suntuosidade dos monumentos fúnebres não se deve mais ao fato de os parentes quererem honrar a memória do defunto do que a vontade do próprio defunto? Claro, né? Claro, né? Você pode até dizer assim, quando eu morrer, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo outro, eu quero que a coisa funcione desse jeito. Mas qual a certeza que você tem de que vai ser realizado da maneira que você quer? Nenhuma. Nenhuma. Né? Eu dizia assim para minha mãe, no dia que eu morrer, eu quero ser cremada. Assim, se você morrer na minha frente, eu não vou te cremar porque o defunto não tem vontade, vai fazer o que eu quero. Então, eu não vou cremar você. Né? Então, não é, você não tem. Não, eu quero coisa desse jeito, entende? Mas você não tem essa certeza. Então, é o orgulho de quem? É a vaidade de quem? É a vaidade de quem está conduzindo aquele féretro, conduzindo aquele corpo, né? Aí ele diz assim, eles respondem assim, orgulho dos parentes que querem glorificar a si mesmos. Eles querem glorificar a si mesmos. A família, quando a gente anda, né, por dentro de uma necrópole, a gente vê, né, família tal, né, e às vezes tem a relação de todas as pessoas que estão ali, data, é natural, né, mas a gente vê verdadeiras obras de arte, são obras de arte, né. É como se de repente dissesse assim, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu preciso de alguma forma justificar para mim aquilo que talvez eu não tenha conseguido fazer no momento em que esta pessoa estava ao meu lado. Então, eu preciso fazer. Certa vez, eu acompanhando o enterro também de uma pessoa amiga, muito querida, tinha dentro de um cemitério muito tradicional do Rio de Janeiro, tinha um túmulo que tinha um banquinho, tá? E tinha uma cobertura, um telhadinho em cima do banco e o banquinho, né? Aí um amigo meu fez assim para mim, será que ele está pensando que o amigo dele vai sair dali, vai sentar no banquinho, vai ficar ele olhando a paisagem? Eu não sei, cada um sabe de si, entendeu? A gente não tem que julgar ou prejulgar, cada um sabe de si. Mas é uma coisa estranha, seria até uma construção estranha, né? Então, o que ele diz? Orgulho dos parentes que querem glorificar a si mesmos. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas as demonstrações. É pelo amor próprio e para o mundo. É pelo amor próprio e para o mundo, né? E também para fazer ostentação da sua riqueza. Fazer ostentação da sua riqueza. Dentro do seu pensamento egoísta, eu posso, eu vou fazer. Se pode, quer fazer, vai fazer. Ninguém vai dizer que não faça. A gente apenas, a doutrina espírita apenas ensina a gente a avaliar o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer e que diferença vai fazer de uma coisa ou de outra, né? Aí ele continua dizendo assim, para fazer ostentação da sua riqueza. Acreditem que a lembrança de um ser querido seja menos durável no coração de um pobre, porque isso apenas pode colocar uma flor sobre o seu túmulo. Eu só posso colocar a flor. Será que a maneira como eu encaro, né, a morte do meu ente querido, o sentimento que eu tenho, é menor porque eu não posso fazer nada além disso, porque eu não posso construir, porque eu não posso fazer o túmulo de uma certa forma, eu não posso fazer? A minha lembrança é menor do que ela, né? Creis que o mármore salve do esquecimento aquele que foi inútil na Terra? O que a doutrina espírita vem falar para a gente, né? Ela vem dizer para a gente que nós somos iguais perante a lei. Somos regidos pela lei de Deus. Todos nós somos criados de uma certa forma, da forma igual, ignorantes de conhecimento e simples. Simples e ignorantes de conhecimento. Fadados a chegar à outra ponta da escala espírita, a espíritos perfeitos, a espíritos bem-aventurados. Seremos espíritos bem-aventurados. Esse intervalo, como nós já conversamos, vai depender do esforço de cada um. É isso que ela coloca para a gente. É isso que ela coloca.
Não é a casa que faz a diferença da pessoa, não é a roupa que ela veste que faz a diferença da pessoa. Vivemos numa sociedade que precisamos de determinados padrões. Tá? Agora, o que é mais importante para esse padrão? É o que a pessoa sente ou o que a pessoa tem? É o ter ou o ser? Ele vai ser mais lembrado porque o túmulo é um túmulo mais elegante, ser assim, ou menos lembrado porque é um túmulo mais simples? É assim? Não é, a gente sabe que não, que é igual. Então, a tendência dos novos empreendimentos, que chamam de cemitério parque, que todos os túmulos são iguais, de uma certa forma, vem trazer essa mensagem para a gente. Todos nós somos iguais. Todos nós estamos nas mesmas condições, em condições iguais. E continuando, Kardec diz assim para a gente: reprovais de modo absoluto a pompa dos funerais? Resposta: não. Quando ele honra a memória de um homem de bem, é justa e de bom exemplo. Não é a solenidade em si, é o que você está fazendo em função daquele ser que você está se despedindo. Não é a solenidade em si, é o que você está fazendo em função daquele ser que você está se despedindo. E, às vezes, tudo aquilo que se faz não dura muito tempo. Uma vez eu estava também no enterro da mãe de umas pessoas amigas minhas, e aí, quando eu cheguei no cemitério, a família não tinha chegado ainda. Aí chegou um menino perto de mim, com uma coroa nas costas, fez assim: tia, a senhora não deseja comprar coroa ali para a pessoa que a senhora vai ser enterrada? Eu falei: querido, olha só, eu não sou da família, eu sou só amiga. Você precisa esperar a família chegar para que você possa oferecer à família. Ele fez: não, eu trabalho com a coroa pronta, é por isso que eu vou oferecendo às pessoas. E ele estava oferecendo todas as capelas, ele oferecia. Aí tem um momento que ele virou de costas assim para mim, ele virou a coroa de costas para mim. Aí estava uma faixa assim: saudades eternas dos amigos, Departamento de Química da Universidade Federal Fluminense. Então, o que ele fez? Alguém deveria ter sido sepultado naquele momento. Ele pegou aquela coroa, quando a família saiu, ele pegou aquela coroa, não retirou a faixa e estava vendendo a coroa lá. Ele estava vendendo a coroa lá. Ele estava ganhando lá o dinheirinho dele, estava ganhando o trocado dele, ele estava ganhando lá o trocado dele. Então, é o que o Kardec coloca aqui para a gente, né? É lícito você fazer isso? Claro que é. É lícito você fazer isso? É, claro que é. Eu quero fazer, faça. Eu quero fazer, eu tenho vontade de fazer, faça. É a forma como eu quero homenagear o meu querido, meu coração querido. Faça. Homenageie da forma que você quer. Eu quero construir um túmulo com a figura tal, com a figura tal, com a figura tal. Faça. Eu quero fazer, faça. Mas a gente não pode, o que a gente tem que entender é que não é isso, não é esse ato que vai fazer diferença ou que vai fazer com que aquele espírito seja conduzido de uma forma mais rápida, de uma forma mais segura, pela sua trajetória de vida de espírito imortal. Não é isso. O que vai seguir, o que vai conseguir fazer isso, o que vai ser, o que a gente vai transmitir para ele, é o que a gente sente. E o sentimento da gente não está ligado a aspectos materiais, está ligado aos nossos aspectos emocionais. Eu posso dizer eu te amo com uma flor. Eu posso dizer você faz falta para mim com uma flor. Eu posso dizer você faz falta para mim com o meu pensamento. Eu posso dizer eu tenho saudade de você, da convivência material comigo, através do meu pensamento. A saudade é lícita? É. A dor existe? Existe. A gente sente saudade? Sente. Sente falta? Sente. Sente falta da presença física? Sente. Sente falta do abraço? Sente falta do tato? Sente, a gente sente falta. Vai dizer que não sente falta? Vai dizer, espírito tem mania de não sentir. Não tem, sente também. Ele apenas entende de uma outra forma, que não vai ser essa pompa grande, ou não vai ser esse aspecto
que vai demonstrar que o meu amor seja maior ou não. Não vai demonstrar. O amor está dentro da gente. A dimensão do amor, a dimensão do carinho é nossa. Ninguém pode dizer que alguém sente mais carinho ou sente mais falta. É nossa, a dimensão é nossa. Assim como a dimensão da dor também é nossa. Eu não posso dizer para minha amiga, Márcia, tua dor não vai. Tua dor é pequenininha. Isso é uma bobagemzinha. Eu não estou sentindo a dor dela. Como ela não pode dizer para mim que a minha dor também é bobagem. Daqui a pouquinho isso passa. Ela não está sentindo a minha dor. Então, essa dimensão é nossa. Ninguém pode julgar ninguém pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Pelo aquele sepultamento que não teve tantas flores, não teve tanta coisa. Né? Poxa, fulano foi esquecido, olha lá, porque não teve coroas, não teve coroas. Não vai dizer nada. Alguns, dependendo da posição que as pessoas ocupam, né, dentro da sociedade, tem uma quantidade de flores muito grande. Tem, que bom que tem. Mas que aquilo tem, aquele material, aquela coroa, aquela flor, seja mensageira do amor. Seja mensageira do sentimento de cada um. E não vai fazer essa diferença, não vai ter essa diferença. O ato é que vai dar, né? Os nossos atos, os nossos pensamentos é que vão dar essa coloração, não aquele material que a gente possa estar apresentando. Né? Em todos os sentidos, não é só no momento da morte, em todos os sentidos. Às vezes você ganha uma florzinha arrancada do jardim, que tem um carinho tão grande que às vezes uma corbélia não tem. Né? Às vezes a criança pega na rua e traz uma flor para você, coisa que você não tem. Eu trabalhei em uma escola no Rio de Janeiro, não sei se eu já contei isso aqui. Eu trabalhei em uma escola no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, que toda segunda-feira, quando eu chegava, eu trabalhava nessa escola segunda, quarta e sexta. Toda segunda-feira, quando eu chegava de manhã, tinha um aluno na porta da escola que me oferecia uma rosa. Toda segunda-feira, ele me oferecia uma rosa. Eu pegava a rosa, botava a rosa dentro do meu material, às vezes eu levava para casa, ficava o dia inteiro na rua. Se eu chegava em casa, dava aula o dia inteiro, se eu chegava em casa de noite. Às vezes eu chegava em casa com aquela rosa o dia inteiro dentro do carro, chegava em casa, a rosa dava um botãozinho, botava na água, ela voltava a fluir. Toda segunda-feira ele fazia isso. Aí um dia eu estou na sala de aula da turma dele e ele brigou com outro garoto, com outro menino lá, os dois brigaram. Eu não vi quem começou a briga. Quando eu levantei a cabeça, com aquela confusão que eu vi os dois estavam brigando, eu peguei e chamei a atenção de quem estava respondendo, de quem estava falando umas coisas. Eu chamei a atenção dele, mas foi, digo, então fica os dois aqui. Aí deu hora do recreio, eu fiquei com os dois, conversando com eles, falando, dizendo que não era aquilo, que escola não era lugar daquilo, de brigar, de fazer amigo, coisa e tal, não sei o quê, e deixei os dois de castigo. Aí um desceu, depois ele desceu, hora de merenda, não podia deixar sem merenda, então você desce. Aí o outro fez assim, eu quero falar com a senhora. Posso ficar aqui? Eu falei, pode. A senhora gosta mais dele do que de mim? Eu falei, não gosto mais de ninguém, nem de um, nem de outro, não. Eu gosto igual dos dois. Mas a senhora, eu chamei a atenção dos dois. Eu não vi quem foi, eu chamei a atenção dos dois. Então você dissesse para mim que ele tinha sido. Não, a senhora protege ele porque ele lhe dá uma rosa toda segunda-feira. Eu falei, não é por isso, não. A senhora sabe de onde ele pega aquela rosa? Eu falei, não. Do despacho da esquina da rua de trás. Eu falei, tá bom, querido, mas ele me dá a rosa com tanto carinho que eu guardo a rosa comigo. Mas é do despacho que ele pega. Eu digo, tudo bem, não tem importância não, deixa a rosa comigo. Né? Aí depois ele veio falar comigo, olha, professor, eu pego no despacho assim que eu não posso comprar a rosa não, mas eu te amo, viu, professor? Eu te amo. Então, o que é isso? É o carinho. É o carinho, não é a flor. A flor era o símbolo. Ele queria me dar uma flor. Mas ele não podia comprar uma flor e não tinha nem uma roseirinha no meio do caminho para ele arrancar uma flor e me dar a flor. Então ele pegava dali. Então é o carinho. Então não é o objeto. Não é o objeto, é a flor. Né? E ninguém mexia no meu material na escola. Quando às vezes eu pedia para alguém, pega meu material ali. Eu não, no teu material tem rosa de despacho, eu não mexo. Não mexo no teu material, não, eu não mexo. Ninguém mexia, eu podia largar o material à vontade, que ninguém mexia, nem meu armário, queriam abrir o armário, porque tinha rosa de despacho. E a minha mãe, que era católica, muito católica,
Chegava em casa com a rosa, ela botava lá na santinha. Ela nem poderia imaginar que era uma rosa de despacho. Ela botava lá. Nunca soube que era rosa de despacho. Então, não é o objeto em si. Não é o objeto em si. O que ele tinha? Ele tinha carinho. Ele tinha carinho. Mas ele não tinha outra forma de demonstrar esse carinho. Né? Então, não é o material que vai fazer a diferença, é o que a gente vai sentir. Né? Então, é o que o Kardec fala, é orgulho da gente. É orgulho da gente. É orgulho de mostrar aos outros, né, aquilo que a gente pode fazer. Não, eu posso fazer. Como se não fizesse aquilo, não estivesse demonstrando esse carinho, estivesse desprestigiando aquele ser que está ali. Né? Aí, mais à frente, na pergunta seguinte, quando ele pergunta, né, reprovais de modo a pompa dos funerais? Não. Quando ele honra a memória de um homem de bem, é justo bom exemplo. Porque as pessoas também fazem avaliação do teu carinho por aquilo que está ali no presente. Aquilo que está presente. Né? Isso aí não devia ser boa coisa, não. Olha, ninguém trouxe uma florzinha para ele. Né? A gente não sabe. Aí tem uma nota de Kardec aqui, que ele vai fechando esse assunto e diz assim: o túmulo é o ponto de encontro de todos os homens. Não tem jeito. É ali que todos nós iremos terminar. Não tem jeito. É no A, no B, no C ou no D, mas é ali que todos nós vamos terminar. E todas as coisas materiais que a gente, às vezes, tanto luta, às vezes, tanto briga, né, não vão acompanhar a gente. Né, vão ficar para cá. Meu pai dizia também o seguinte, quando a gente, às vezes, discutia em casa com alguma coisa, é meu, ele dizia assim, primeiro, não tem etiqueta com o seu nome. Segundo, caminhão de mudança não segue enterro e caixão não tem gaveta. Então, tudo que você tem vai ficar aqui. Então, é tudo emprestado. E ele não era espírita, não. Ele era batista, ele não era espírita, não. Entende? Então, tudo é emprestado. Então, a gente não leva nada. Porque o túmulo é o ponto de encontro, de igualdade de todos nós. A morte é a grande niveladora de todos nós. Os bens materiais ficam, né? Toda a nossa coleção material fica, os nossos bens vão ser distribuídos, os nossos bens vão ser doados, os livros que a gente tem tanto apego, os livros ficam, os discos ficam, as roupas ficam, nada vai ser levado junto. Tudo vai ficar junto ao plano material. Nós iremos seguir a nossa vida lá, deixando o material para cá e seguir em frente. Né? Aí ele continua dizendo assim, é em vão que o rico quer perpetuar sua memória através de fantásticos monumentos. O tempo os destruirá do mesmo modo que ao corpo, assim que era a natureza. Nós somos regidos também por uma lei que é a lei de destruição, e a natureza mostra isso para a gente. A natureza mostra para a gente. Você tem uma semente, aquela semente, se você dá condições adequadas para ela, de umidade, de adubo, de alimento, ela vai florescer, ela vai germinar, ela vai florescer e vai te dar um vegetal. Depois de um certo tempo, ele cresce, as folhas surgem, depois de um certo tempo as folhas caem, elas voltam para o solo, elas são decompostas, transformando toda aquela matéria orgânica que tinha com aquela folha, devolvendo lá para o solo, para que possa servir de alimento, para que outra semente que ali seja plantada tenha adubo suficiente para poder germinar e poder crescer. A natureza não ensina isso para a gente? A natureza mostra isso para a gente muito claramente. A natureza mostra a evolução dos seres vivos e a cadeia em que eles estão ligados para a continuidade da vida na Terra. Quando a gente estuda lá em cadeias ecológicas, a gente estuda a cadeia alimentar, a gente estuda todas essas questões. Né? Da plantinha, do bichinho que só come a plantinha, do outro bichinho que come aquele bichinho que comeu a plantinha, do outro que come aquele bichinho, para que esse material orgânico vá passando de ser vivo para ser vivo. Chega um belo dia que aquele ser
top da cadeia alimentar também vai morrer, vai voltar para o solo, e todo o alimento do seu corpo vai voltar. Todos os nutrientes do seu corpo vão voltar para o solo também. E tudo fica. Né? E tudo que é mais material fica. Então, a natureza traz essa lição para a gente. Se a gente observar, ela traz essa lição para todos nós. Certo? É que a gente acha que só vai acontecer ali. Não vai acontecer aqui. A gente acha que as coisas só acontecem na casa do nosso vizinho, não na nossa casa. A gente acha que as dificuldades existem só na nossa casa, não existem na casa do vizinho. Né? Mas tudo acontece em todos os momentos. Até que horas, Mauro, que eu nunca lembro? Tá bom, tá legal. Só para eu poder me guiar. Tá bom? Então, a gente sempre puxa a brasa para a nossa sardinha. A dificuldade, aquilo que me faz difícil, que me faz de vítima, só acontece na minha casa. Na casa do vizinho não tem. Né? Agora, as facilidades acontecem na casa do vizinho, não acontecem na minha casa. Né? Então, eu sou sempre aquele ser coitadinho, né? Eu sou sempre aquele ser cuidado. A doença, né? Eu acho que só vai acontecer na casa do vizinho, não vai acontecer na minha casa. Né? Quando acontece no vizinho, a gente diz assim, tenha fé, companheiro. Tenha fé, você não confia em Deus? Tenha fé. Tenha fé, Deus vai te ajudar. Deus vai te fortalecer, vai te ajudar. Aí quando acontece com a gente, meu Deus do céu, por que comigo? Né? A gente ainda faz barganha, né? Eu vou à casa espírita segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado também, domingo de vez em quando. Eu trabalho aqui, eu trabalho ali, eu faço isso, eu faço aquilo. E acontece comigo também. Por que acontece comigo? Né? A gente não faz essas barganhas? Faz. Aí quando a gente não quer saber, o que aconteceu. Porque comigo não, comigo eu tenho certeza. Não, olha, eu tomo passe, eu tomo água fluidificada, sabe? Não vai acontecer comigo, mas acontece. A lei de igualdade. A lei de igualdade para todos nós somos sujeitos às mesmas coisas. Às vezes, né, nós recolhemos aquilo que nós plantamos. Nós recolhemos aquilo que nós plantamos. Tem diferença. Às vezes não vem de vidas anteriores, não, existências anteriores. É dessa existência. Causas atuais das nossas aflições. Está lá no Evangelho. Vamos ler, vamos lá estudar. Causas atuais das nossas aflições. Está tudo lá. Né? Mas a gente acha que não. A gente acha que a gente pode fazer e pode enganar o outro. Eu não faço dieta hora nenhuma. Aí na semana que eu vou fazer exame, eu faço dieta de tudo. Não é assim. Eu sou diabético, eu sei o que é isso. A gente faz de tudo, né? A gente faz de tudo. Não tá. Aí você vai fazer, aí você não come doce, não come nada, não come nada, até uma hora a gente aprende, né? Leva tanto que a gente aprende. Come doce, come nada, lá. Aí tá, e se chegar lá, não, eu estou fazendo dieta direito. Não está, porque o próprio exame te indica que não está. Olha, a tua hemoglobina glicada não está dizendo que você fez a dieta direito, não. Mas a gente quer sempre enganar. Ah, uma empadinha só não vai fazer diferença. Uma gordurinha só não vai fazer diferença. Aí depois eu não sei por que o colesterol não baixa. Não sei por que a glicose não baixa. Né? Então a gente fica fazendo essas barganhas. Aí depois a gente quer que fique bem a qualquer custo. A qualquer custo a gente quer que fique bem. Né? E quer justificar. Uma vez eu estava participando de um congresso da AME em São Paulo. E era um congresso que a especialidade médica que estava dando o congresso eram endocrinologistas. Aí eles estavam falando da diabetes tipo 1 e diabética tipo 2. Vem falando da diabetes tipo 1, então ele falando que o diabético, geralmente, falando da dificuldade, coisa tal, que geralmente o diabético são espíritos altamente indisciplinados. Porque precisam de disciplina, não tem disciplina, eles são indisciplinados, precisam de disciplina. Aí eu já era espírita, já frequentava a casa espírita, já estudava, do alto do meu orgulho. Eu não sou tipo 1, sou tipo 2, né? Aí eu escrevi para o médico, né, perguntando se eu poderia falar um pouquinho sobre diabetes tipo 2 em relação à disciplina. É um caso diferente. Aí ele falou assim, altamente disciplinado tanto quanto o outro.
tão indisciplinado quanto o outro. Então, é indisciplina. Né? Então, você precisa desenvolver uma patologia no teu organismo que diz para você, você não pode comer de tudo, aquilo que você pode, você não pode comer na quantidade que você quer, você não pode comer a qualquer hora, a qualquer jeito. Você pode comer de tudo, mas você tem hora para comer, você tem que escolher o melhor alimento para você comer, você tem, além disso, você tem outras atividades que você tem que cumprir junto também, tem que fazer atividade física, tem que fazer isso. É disciplina. Não é disciplina? É disciplina. É hora para comer, o que vai comer, a quantidade do que vai comer, outras atividades paralelas para poder ajudar aquele organismo a recuperar o seu equilíbrio. Então, aquilo que nós apresentamos hoje é fruto de escolhas erradas do passado. Por isso, renascemos com alguns probleminhas na nossa existência. Aí, o que fazer? Se revoltar, ficar contra, dar uma de mal-criado, dar uma de mal-educado em relação à sua saúde, não vou fazer, eu estou cansado de fazer. Cansa? Cansa. A gente sabe que cansa. Dá vontade de comer tudo que a gente tem vontade? Dá vontade, mas não pode. Né? Então, é um controle. Então, mais uma vez, a pedagogia divina, Deus tem uma pedagogia que é assim, perfeita, ele tem um planejamento pedagógico para cada um de nós que é perfeito. A gente não tem do que reclamar, não pode reclamar. Porque ele nos dá a liberdade de escolher aquilo que a gente quer. Quando a gente vai programar a nossa reencarnação, a gente vai escolher aquilo que a gente precisa. Não é o mais agradável, mas é aquilo que a gente precisa. Então, você tem lá a tua realidade espiritual. Olha, você precisa desses aspectos aqui. Agora você escolhe o que você quer. Você pode escolher o que você quer. Agora, cuidado com o que você vai escolher, para não querer abraçar o mundo com as pernas e depois não dar condição de fazer nada. Então, a gente escolhe da maneira que você quer. Então vem uma coisa que é sempre família, é sempre complicado, né? Assim, já questão familiar, como é que você foi? Foi bem, com exceção de A, B, C, D, F, G, H, os outros eram bem. Então você vai precisar reencarnar agora com A, B, C, D, F, G, H, I, porque você precisa aprender a amar. A lei não é de amor? Então você precisa aprender a amar. Então você vai amar. Então vem todo mundo junto para a gente aprender a amar. Aí aquele que é mais complicado, o outro é mais difícil. Mas a gente tem que aprender a amar. Não tolerar, amar. Né? Então, ele nos dá essa possibilidade. Quando a gente nega, de uma certa forma, a gente nega as situações que a gente vive, ele diz assim, ele escreveu essas condições, né? essa lei de amor ao próximo, ele escreveu lá na nossa consciência. Então, quando a gente olha para o outro e diz assim, mas eu não sou igual a ele, não. Não, olha, ele tem esse defeito, esse, eu não sou igual. Mas então por que o defeito do outro me incomoda? Por que me incomoda? Porque ele escreveu lá na consciência aquilo que me incomoda. Mas se eu nego, então ele coloca no outro e me mostra, eu me incomodo que o outro tem, porque eu tenho dentro de mim. Porque se eu não tivesse defeito dentro de mim, eu não vou ser tentada a fazer nada contra aquela pessoa, porque eu não tenho. Alguém é tentado para comer beterraba? Alguém é tentado para comer couve-flor? Eu não sou. E para comer uma torta alemã? A gente é tentado a comer uma torta alemã? Quase todos, né? Então, eu tenho, porque eu tenho respaldo dentro de mim. Se eu não tenho respaldo, aquilo não vai acontecer. Então, ele vem ensinando para a gente, em todas as possibilidades que a gente tem de vida, de situações do dia a dia, ele vem ensinando, ele vem dizendo para a gente o seguinte, você é igual àquele ser que você acha que é pior do que você. Mas você é igual a ele. Eu criei você desse jeito e criei ele também do mesmo jeito. Todos nós somos iguais perante as leis de Deus. Não há privilégio na lei divina. Todos nós estamos sujeitos a todos os aprendizados que vai ser agradável ou não, dependendo daquilo que a gente encarar. Né? Pode ser agradável aprender alguma coisa e pode ser desagradável aprender outra coisa. Vai depender de cada um. São as desigualdades das aptidões? São as desigualdades das aptidões.
Eu tenho aptidão para aquilo e não tenho aptidão para o outro, para outra coisa. Desigualdade das aptidões, que a gente vai desenvolvendo ao longo das nossas múltiplas encarnações. E quando chega no nosso momento derradeiro, no nosso momento final, também somos iguais. Ele mostra para a gente que nós somos iguais. Que não é a diferença do mausoléu que vai fazer o amor maior ou o amor menor. Não é a diferença do mausoléu que aquele espírito vai receber mais luz, mais atenção do que o outro que é enterrado em cova rasa. Tá? Não tem diferença alguma. E ele vai concluindo dizendo assim para a gente: a lembrança das suas boas ações será menos perecível do que as ações, do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não o livrará das suas torpezas e não fará subir um degrau sequer na hierarquia espiritual. Não vai subir um degrau sequer. Seja ele enterrado, seja o ser humano enterrado numa cova rasa, seja ele enterrado no mausoléu. Ele não vai crescer mais rápido em função disso. Repetindo, tenho o direito de construir? Tenho. Eu posso construir. Eu tenho condição de construir. Eu posso construir? Pode. Eu quero construir. Posso construir? Pode, deve. Sabendo que não vai fazer diferença para a realidade espiritual de ninguém. O que eu faço com o que eu tenho? Jogo fora? Não. Não é seu? Não herdou? Cuida. Mas não vai fazer diferença. Então, a doutrina espírita vem clarear essa noção para a gente. Não vai fazer diferença. A proteção divina, o amparo divino, o fortalecimento divino é o mesmo para todos nós. Eu não trouxe, porque eu esqueci de trazer do Rio, mas eu convido, depois que eu lembrei disso hoje, eu convido a dar uma lida no Céu e Inferno. Eu não me lembro o capítulo, quando ele vem falando dos espíritos, né, dos espíritos medianos. Tem um depoimento de um espírito que ele é enterrado numa cova rasa. Eu não me lembro qual é. Dá uma olhadinha. Lê o livro todo, que aí vai chegar e vai descobrir qual é o espírito que foi enterrado na cova. Vale muito a pena ler, é um livro fantástico, vale a pena ler. Eu esqueci de trazer, só me lembrei dele aqui. Eu já estava aqui interessado, eu esqueci de trazer do Rio. Procurei no telefone, mas não consegui achar. Não tive tempo também de procurar para chamar. Fica o convite. Dá uma lida, se não achar no índice, vai lendo o livro todinho, que você vai chegar lá, vai achar e vai entender isso. Então, é esse recado que a doutrina espírita passa para a gente. Você é merecedor de todas as benesses divinas, como a criatura que tem os piores atos, que faz as piores coisas, as coisas mais erradas, também é filho de Deus. Ainda está enganado, ainda está equivocado em relação às leis divinas, mas ele tem o direito ao amparo tanto quanto um rei tem esse direito também. Porque o que vale é a intenção que cada um traz dentro de si. E aquele mais equivocado também é filho de Deus, também é amparado, também tem um espírito protetor, também tem uma mãe, né, que rezou por ele, que reza por ele, que continua, que o desencarnado, o encarnado, que reza e que pede que ele seja protegido, ainda que seja nas condições mais erradas. O Chico Buarque tem uma música que ele fala isso, né? Meu Guri, se não me engano, o nome da música é Meu Guri. Ele fala isso do sentimento da mãe em relação ao filho, que comete uma série de enganos, mas para ela ele era só o filho dela. Ele era o amor da vida dela, que era só o filho dela, embora ele fizesse todas as coisas erradas. Então a doutrina espírita vem trazer vem clarear a nossa ideia para isso, né? O que importa é o teu sentimento, o que importa é o amor que você tem, o que importa é o carinho que você tem, como você coloca isso, independe de ramalhetes, independe de flores, independe de féretros mais pomposos ou menos pomposos, embora a gente entenda que a sociedade necessita de fazer algumas vezes isso, mas o que vai importar é o teu carinho e o teu amor, que vai ser carregado por todos nós durante todas as nossas existências. Nessa existência, na outra existência, porque depois que o amor é conquistado,
Depois que a gente consegue conquistar o amor, não tem laço que desfaça, não tem laço que separe. Onde existe amor, existe reencontro. Dizia um amigo espírita cego, Luiz Carlos, no caso Luiz Carlos Mileco, eu lembro o nome dele, ele sempre dizia isso. Onde existe amor, existe reencontro. Então, onde existe amor, existe carinho, existe reencontro, existe respeito e existe consideração pelaquele ser que nós estamos nos despedindo em um determinado momento das nossas existências. Que Deus nos ajude, que Jesus nos ajude, que Jesus nos fortaleça para que a gente consiga trazer isso para dentro da gente, né? O que vale é o amor que a gente sente, o amor que a gente dá, o amor que a gente transmite, sabendo que todos nós somos merecedores desse amor e esse amor do Pai irá nos conduzir para as nossas múltiplas moradas nas diversas vezes que tivermos que retornar com a reencarnação para o plano espiritual. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. Uma noite de paz para todos nós. Muito obrigado, Ivane, pelas reflexões. Ela me trouxe uma lembrança, deixa eu aproveitar aqui, então, esses minutinhos, e para compartilhar também com vocês, né? Minha tia uma vez faleceu, né? Uma vez não, faleceu. Foram várias vezes que eu vi ela falecer, não foi uma vez só. Mas ela faleceu num acidente de carro, né? Um outro carro dirigido por um jovem de 21 anos, né? Tinha avançado o sinal e tinha pego o táxi que ela estava, e ambos faleceram, né? Faleceu aí o motorista do carro, né? E ela faleceu, e aí aquela coisa, me ligaram de madrugada, reconhecer corpo e tal. E fui dar notícia para minha avó era viva, né? E fui dar notícia, né? Minha avó já tinha, né, passado pelo falecimento da minha mãe, e aí veio minha tia e eu falei, vó, e tal, aquela coisa desagradável, e vamos então para o velório. Aí fomos para o velório, foi o que você me lembrou. Aí chega no velório, né? Tá lá, tá o corpo lá, então da minha tia, o caixão. E aí descobrimos, né, num cemitério do Rio de Janeiro, talvez até o mesmo que você falou. E aí descobrimos que na capela ao lado estava o garoto de 21 anos, né? E aí, assim, só um minutinho. Então, aí fomos lá, me lembro que a gente foi lá na capela do garoto, tá? E chegamos, foi lá minha avó chegou para mim e falou assim, vamos visitá-las. Aí eu olhei assim e falei, esse negócio vai dar ruim. Meus filhos falam assim, vai dar ruim. Aí vamos visitar, e fomos lá visitar. Aí quando entramos, né, então a mãe do garoto, assim, obviamente chorando, era uma criança, um jovem de 21 anos que não tinha voltado para casa. E aí eu vi assim, minha avó assim, se abraçando, né? Eu acho que eu vou tomar um pouco d'água aqui, que vai ser meio difícil contar essa história toda. Mas eu vi minha avó então se abraçando com aquela mãe, né? Ambas assim abraçadas, e eu olhando para aquilo e pensando assim, que era a pergunta que eu ia fazer para vocês agora. O que ambas tinham em comum? Então, a perna. Isso. E esse é o amor de mãe. E é isso que eu queria dar os parabéns para o Dia das Mães para vocês. Essa história foi só para contar, para dizer para vocês. É impressionante, né? O amor de mãe é uma coisa assim que vence, né, as dificuldades. Observa, né, esse episódio, que é um episódio estranho, que a vida vai juntando, mas nesse episódio completamente estranho, completamente indesejado para todo mundo, né, acaba unindo duas mães exatamente no seu amor. Observa que não existe o ódio, o rancor, existe um amor por duas mães que estão sentindo
a dor de uma perda, como minha amiga ali colocou tão bem hoje. Bom, amigos, consegui contar a história, obrigado pelo copo ali, foi meio difícil, eu estava na dúvida se eu contava ou não contava a história, mas feliz Dia das Mães para vocês, para aqueles que têm suas mães também já desencarnadas, né? Que possam ter um excelente dia, e aqueles que têm encarnado, aproveita, e que possa ter um excelente dia, que é um dia de vocês, aí vocês merecem. Deixa eu dar os avisos aí que a Márcia já me colocou, agora eu já estou enrolado aqui com um copo também, mas vamos nós aí. Bom, o primeiro aviso é exatamente com relação ao Cine Debate, né? No dia 21 de maio, então, nós vamos realizar, temos anunciado aí já durante a semana bastante, né? Nós vamos fazer um Cine Debate, é um domingo no dia 21, às 17 horas. Então, aqueles que desejarem, coloquem o nome ali para a gente, né? Só para a gente ter um controle de presença, né? Para ver como é que a gente vai fazer. Vai ser a gente vai assistir um filme, né? Parte do filme, na verdade, né? Das 17 até às 18 horas. Aí a gente vai fazer um lanche, né? A gente vai ter o Kardec Café aqui aberto para a gente poder se confraternizar. E às 18h30, então, a gente vai fazer o debate, né, sobre o vídeo, né, e o que ele tem para nós, né? O debate é Em Busca de Shangri-La. Então, não vou contar o filme, mas Em Busca de Shangri-La vocês devem saber qual é o filme. E aí vocês venham aqui que a gente vai ver um pedacinho dele e vamos conversar ali um pouquinho. É um encontro para trabalhadores, né? A ideia é a gente refletir um pouco, né, sobre esta questão de Shangri-La. Vai ser interessante, por favor, venham. Os trabalhadores que puderem, venham. E a gente está fazendo um apelo também aos futuros trabalhadores, que às vezes a gente olha assim, trabalhador atual e futuro também venham, por favor, para a gente poder se confraternizar aqui e aprender um pouquinho estudando junto. Palestra de sábado voltaram a ser gravadas, então só para avisar vocês também que já estamos, viu, Vânia? Já estamos aí no YouTube. Você vai, do Rio, você vai ver no YouTube lá do de Olinda Amorim, né? E o último dos avisos é a doutora Luzia Matias, né, que vai fazer, então, a Vânia também citou hoje a AME, né, Associação Médico Espírita. Nós temos a AME aqui de Teresópolis, e nós vamos ter uma palestra no Facebook da AME Teresópolis, né, da doutora Luzia, né? Ela vai falar sobre sentimentos que curam a farmácia do espírito. Ocorrerá, portanto, no dia 28 de maio, às 10 horas da manhã. E este é o último dos avisos, né? Então, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Opa, como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Bartolomeu, seja muito bem-vindo, Bartolomeu. Um prazer recebê-lo aqui. Mais alguém? Então, seja muito bem-vindo, Bartolomeu. Espero que tenha gostado disso tudo. Querendo também alguma informação sobre a casa, aí será um prazer aí auxiliar, tá? Amigos, vamos então encerrando aí essa primeira parte, né? Vamos fazer uma prece e logo depois vamos passar então para o trabalho de passes, né? Lembrando que aqueles que desejarem tomar passe, aguardem que nós chamaremos para a sala de passe, tá? Carlos Alberto, pode vir fazer a nossa prece de encerramento, por favor? Nesse momento, os corações tocados pelas emoções no momento, pelas energias doces que invadem nossos corações. Neste momento, a Ti, Senhor, agradecemos. Agradecemos pelas bênçãos divinas que recebemos, pelo amparo no caminhar da jornada, pelas oportunidades de trabalho, pelo consolo nas dores, pelas oportunidades de progredir.
pela esperança renovada a cada dia, nos apontando que somos irmãos, todos merecedores, todos destinados ao encontro com a felicidade. Senhor, que em Ti encontremos as forças necessárias para romper com as algemas do passado, o homem velho que ainda nos prende a tantas dores e aflições. Senhor, que aprendemos definitivamente com a oportunidade do conhecimento desta doutrina a caminharmos contigo e com nossos irmãos. Graças a Deus.